Boa noite. Estamos realizando um trabalho escolar com os alunos Cristiano, número 2, eu, Giovana, número 4, Guilherme Chapani, número 7, Matheus Shimabukuro, número 13, Nalane, número 15, Stephanie, número 18. O trabalho consiste em uma entrevista e o entrevistado será o Fabiano de Oliveira Paiva, meu pai. E agora vamos diretamente com ele. Boa noite. Você poderia me falar o seu nome e idade de profissão? Boa noite, poderia. Meu nome é Fabiano de Oliveira Paiva, eu tenho 39 anos, a minha profissão eu sou um microempresário. Você autoriza a exibição do vídeo de forma total e parcial no Colégio Professor Luiz Martinez? Sim, eu autorizo a publicação do vídeo total ou parcial no Colégio Luiz Martinez. Você poderia falar um pouco da sua vida, de como foi a sua infância? Poderia. Minha vida... Com o máximo de detalhes possíveis. Vamos começar pela infância então, né? Uhum. Foi uma infância tranquila, uma infância boa, como a grande maioria tem, não todos, mas como a grande maioria tem. Uma infância pobre, né? Mas boa, divertida, brincava muito, ia muito pra rua. Na minha época não tinha as tecnologias que vocês têm hoje, então a gente ficava muito na rua. E não sei se igual ou diferente, mas a gente se divertia bastante. E sua família, seus pais, irmãos? E Lá vem a lista. nós éramos em 4, né? 4 irmãos, né? Em casa, meu pai faleceu cedo, eu tinha 4 anos. Eu fui criado com meu padrasto, Quem seria? o Aparecido Pires Novaes, o Sidão. Fui criado com ele, lógico, em conjunto com a minha mãe. Minha mãe fez uma escadinha, né? Tinha um irmão, Cristiano, a Cristiane, que são os mais velhos. Depois vem a Fabiane e eu que sou o caçula, né? O Fabiano. Cristiano, Cristiane, Fabiane e Fabiano. Sim. E a sua família de hoje em dia? Ih, é ruim, hein? Moral? A minha família de hoje em dia, depois que eu saí de casa, logicamente, né? Depois que eu consegui comprar minha casa, depois que eu me formei, eu constituí uma nova família, né? Que é composta atualmente, eu, minha esposa, Elisângela, um moleque que eu adotei, o Cristiano. Não adotei não. Meu filho Cristiano e o meu filho mais novo, o Enzo. Meu filho Cristiano de 11 anos e o Enzo de 6, salvo engano. Ok. Os lugares que você viveu, ou as casas ou casa que você viveu? Nós mudamos bastante não, né? Eu não sei o que é bastante, se é muito. Eu considero bastante. Tendo como base você que tem 13 anos, 11, errei por pouco, tem 11 anos, nasci e foi criado na mesma casa, e eu já tinha mudado com 13 anos aí umas 2 ou 3 vezes. Nós morávamos numa casa de aluguel, foi quando meu pai faleceu, Era mais ou menos aonde? Você lembra? Lembro assim, de ouvir falar, né? Que depois que eu fiquei mais velho, por coincidência, eu fui morar na mesma rua. Nós morávamos numa casa de aluguel, e quando meu pai faleceu,
Minha mãe saiu dessa casa e nós fomos morar com a minha avó. Foi a primeira mudança. Nós fomos morar com a minha avó. Em frente, sou até engraçado, mas era em frente a um cemitério, onde nós passamos praticamente uma parte da infância, né? Brincando nesse cemitério. Que brincadeiras, mais ou menos, sadias? Brincadeiras normais que as pessoas têm normal, a gente brincava na rua e também brincava dentro do cemitério. Porque a gente era acostumado, não só a gente, não só quando eu digo a gente, não digo eu e meus irmãos, eu digo todos os vizinhos, porque a gente morava de frente ao cemitério, a gente acostumou com aquela situação. É isso. Depois de lá nós mudamos, daí minha mãe comprou uma casa, eu já tinha uns 6 para 7 anos, e foi a segunda mudança. E lá eu passei acho que dos 7 até os 14. Depois nós fomos morar numa chácara horrível. Só tem nome de chácara, porque era um pedaço de terra horrível, um barranco terrível. Nossa. Mas enfim. Só falando de mudança, né? Ainda estamos mudando ainda. Depois com os 16 mudamos novamente. Vamos morar... Isso eu estou falando tudo dentro de Ferraz de Vasconcelos. Minha família é basicamente de lá. Fomos morar primeiro na Vila Leite. Na Vila Leite fomos para o Jardim Bela Vista. Do Jardim Bela Vista fomos para o Cambiri, a tal da chácara, que só tem o nome de chácara. Que quando fala chácara a gente lembra... Você imagina aquelas casonas... Hoje fala chácara para vocês imaginam chácara com piscina, com campo de futebol. Não tinha nada disso. Era uma terra seca, velha, que não tinha quase nada plantado, umas galinhas velhas, feias. Acho que eu nunca vi uma galinha bonita, né? Mas... Enfim, aí dessa chácara fomos para Vila Margarida, um lugarzinho... lugarzinho ruim também, viu? Ruim, não foi um lugarzinho muito bom, não. E daí depois nós voltamos a morar na Vila Leite, por coincidência era justamente a casa onde eu nasci. Você e? Eu, nessa época, quando nós já voltamos para Vila Leite, acho que eu estava na casa dos 16, 17 anos, as minhas irmãs... Meu irmão já era casado, as minhas irmãs também. Então, no caso, foi eu, meu padrasto e minha mãe. Você estava onde? Na seca. Como assim, na seca? Na seca, sem nada. Nenhuma namoradinha, nada. Ah, não! Na verdade, nessa época eu já namorava com 17 anos, 16, 17, eu já namorava com a sua mãe já. Tem uma pequena, grande, média diferença do lugar que você viveu e de onde você vive agora? Da sua casa melhor. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Porque onde nós morávamos, as casas que nós morávamos, não eram casas ruins. Não eram casas ruins. Não que eu moro em um palácio hoje. Não eram casas ruins. O que eu vejo até hoje é mais a questão da localização, assim, que quando você mora bem no meio da periferia, não desmerecendo quem mora, mas o índice de confusão para dar coisa errada é maior. Eu moro na periferia aqui, onde nós moramos hoje, é considerado assim uma periferia. Mas vamos dizer assim, a periferia nível 1, já era a periferia nível 3, 62, nível 4, sei lá. Você tem por base, hoje mesmo você sai na rua, você tem 1 ou 2 amigos para você brincar.
Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas onde eu morava era 50 moleque na rua, 60. Então você tinha mais pessoas para brincar, para brigar, para arrumar confusão, para tudo. Era mais fácil você. Essa não é a palavra certa de se usar. Acho que é melhor nem falar essa palavra para não dar um ruim no trabalho. Um lugar, vamos dizer, mais generalizado. Tem mais nego que é de fora que quer arrumar confusão e você brinca com qualquer um. Trombone e você morreu. Não é também, não é... Tá exagerado. Você tá exagerando. Só tinha mais pessoas. E você tinha que lidar com aquilo, só isso. Hoje a gente lida com uma situação um pouquinho diferente. E na verdade, até mesmo hoje em dia, a realidade mudou, né? Hoje em dia não tem mais de ficar em rua, pelo menos aqui onde a gente mora. Antigamente tinha muito disso, né? Mas não vou falar que era melhor ou pior, só é um pouco diferente. A quantidade de pessoas por metro quadrado onde a gente mora é menor. Só isso. Mas não tenho o que reclamar da minha infância em si. Foi boa. Foi boa. Aos trancos e barrancos. Nos trupicos. Exatamente. Sobrevivi. E sua escola, como ela era? Era legal, tinha bastante amigo, você tinha uma matéria preferida e se você tinha, qual seria? Dos seus professores? A escola era boa, eu que era ruim. Mais um caso. Não, todas as escolas são boas. Quem faz é uma velha máxima antiga das pessoas mais velhas, mas é a real. As escolas são boas. E na verdade quem faz a escola é o aluno, né? E geralmente as escolas são boas. Mas eu confesso que não era um aluno exemplar, assim, que antigamente, até mesmo pelo fato de nós sermos em 4, minha mãe tem que trabalhar muito, assim, não ficar em casa muito. Então não tinha aquela cobrança de estudo como os mais jovens, como até mesmo no seu caso, tem. De chegar em casa, ter tempo de estudo, tempo para estudar para a prova. Horários. Ter horários, ter disciplina. A gente não tinha muito essa habitualidade em casa. Então era meio que cada um por si. Eu ia para a escola, eu tinha que fazer minha parte e minha mãe só queria que a gente passasse no final do ano. Como passou, acabava meio que ficava como num plano secundário, só tinha que passar. Ó, você passou, você foi bem na prova, você estudou, pegava no pé para estudar, não, só falava tem que passar, tem que estudar e pronto, mas ele de fato não pegava meu caderno para abrir, para ver se fez a lição, se não fez, estava indo bem, se não estava. Não acredito eu que não por culpa dela, por falta de tempo, por não ter um grau de estudo que eu acabei tendo, que eu estou podendo proporcionar para vocês. Ela não tinha essa instrução de pai e mãe, então até fica mais difícil para cobrar. Quando você não tem uma instrução, fica um pouco mais complicado você cobrar uma coisa que você não sabe, né? Sim. Você tinha bastante amigo? Na escola, que a gente fala, escola pública, não que a particular seja diferente, são muitas pessoas, são muitas crianças, e aqui geralmente na pública o número é maior. Então eu tinha assim bastante amigos, tinha bastante gente para você brincar, para você brigar, para você fazer tudo, de bom e de ruim, assim como na sua, só que no número um pouco menor. Na sua hoje, acredito eu, se bem que o entrevistado sou eu, né, mas tudo bem, na sua deve ter, você está na que série? Você está? Sétimo? Sexto. Quantos sexto anos tem na sua? Só um. Pra você ter uma comparação, no meu era, acredito eu, que 6 ou... Geralmente é 3, é o A, o B e o C. Não, na minha tinha o A, o B, o C, o D e o E. Caraca! Então tinha bastante salas, as salas eram bem mais numerosas. Então tinha bastante gente na mesma faixa etária de idade. Ou até mesmo não necessariamente, porque tinha pessoas
na terceira, quarta série que já tinha reprovado 3, 4 vezes no mesmo ano, que é comum. Não é que é comum sim, na escola pública o nível de reprovação é bem maior do que uma particular. Você tinha matéria preferida? Ah, eu me identificava bastante, assim, na verdade eu achava a preferida que eu me dava bem. Como eu era um moleque assim, Moleque. sadio e tal, gostava de brincar, então sempre a matéria preferida de um moleque é a educação física, né? Tirando a educação Tirando a educação física, eu me dava muito bem em humanas, né? Nunca fui bem em exatas. Me dava bem em ciências, em história. Agora essa parte de cálculo aí nunca foi meu forte, não. Ixi, mas é outro nível, rapaz. Nunca foi meu forte. Então me dava bem em ciências, história, geografia. Então essas matérias me dava bem a nível assim, que antigamente não era número, não era o aluno tirou 1, tirou 2, tirou 3, de 0 a 10, de 0 a 5. Antigamente era nota, né? A, B, C, D ou E. O meu bem era ficar ali na casa do B, na casa do C, na casa do B. E de vez em nunca tirava um A. Ou seja, Quase nunca. E quando eu tirava assim é que eu colava. Bela. Você tinha aula. Seus professores, eles eram legais, chatos? Então, meus professores, as visões mudam, né? Meus professores, analisando hoje, todos eles eram legais. É difícil você encontrar um professor que não é legal. Todo professor quer o bem do aluno. Eles vão cobrar para que o aluno desenvolva o melhor dele. Que o aluno em si, ele não tem a idade, a maturidade para entender aquilo na época. Ele vai achar que o aluno está pegando no pé, que o professor está pegando no pé, que está cobrando demais, que o professor é chato, que o professor isso, aquilo. Mas o professor, ele está te cobrando ali, primeiro que ele quer ver o seu bem, e geralmente ele cobra porque ele sabe que você pode dar o resultado que ele pretende. O problema é que a gente só vai entender isso quando ficar mais velho. Mas pela sua visão da sua idade, que quando você tinha minha idade, né? Uns 11 anos, qual seria o professor mais chato, entre aspas? 11 anos, sexta série, quinta, A sexta matéria. série. A matéria mais chata era matemática. Coisa chata. Eu tinha um professor chamado Ariovaldo. Nossa Senhora. Na verdade, eu não sei se ele era. Não sei se ele era chato. Na verdade, ele não era chato. Ele passava uma matéria do qual eu não entendia nada. Ele explicava e eu olhava. Nossa Senhora. Que bosta. Que horas vai ser o intervalo? Vai ter jogo de futebol hoje, eu vou jogar, vou fazer bastante gol. Belo pensamento para uma aula dele. Matemática. Ótimo. Professor de física também. Isso na sexta série não tinha física, né? Mais pra frente. Tinha matemática. Física começou a partir, acho que do segundo... Na minha época era o segundo grau, né? Que começava primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, do segundo grau. Então, o professor que eu achava mais chato era o professor de matemática, mas não era ele que era chato. Era uma matéria que eu não gostava. Não gostava, não entendia, por culpa minha, né? Porque por não ter pegado uma base boa no começo, né? No primeiro, segundo, terceiro ano, quando eu cheguei no quinto, no sexto, ficou mais difícil. Você perdeu no começo e já era mais pra frente. Você já reprovou de ano? Sim, reprovei. Eu reprovei justamente a sexta série. Sexta série, mal de isso daí não, né? Justamente em matemática. Justamente com esse professor Ariovaldo. Não é perseguição, é fato. Perseguição 24 horas. Eu fui muito mal nas provas. E na época tinha até prova de recuperação, tudo, mas nem com a prova de recuperação não. Tava no zero e tentou subir. Que na verdade eu passei
Alguns professores davam chance aqui, chance lá e tal, você vai passando. E ele não deu chance nenhuma. Eu lembro que eu reprovei por pouco, era para ter tirado, sei lá. Enfim, não lembro o detalhe, mas foi por pouco. Mas serviu de um grande aprendizado na minha vida. Que é um ano que você perde e que fica para trás. Seus amigos todos passam lá. Na hora você não se dá conta. Mas depois, quando você vê sua turma toda indo embora, trocando de ano, e você pode esquecer esse negócio que os amigos vão. Amigo sempre amigo, nada disso. Os amigos vão arrumar outros amigos. Na verdade, eles vão continuar no fluxo de amizade deles. Você sim vai ter que se adaptar e arrumar novas amizades. Você vai ser o mais velho da turma, porque o pessoal que está vindo é mais novo. Em um ano eu costumo falar que nessa idade dos 10 até os 15 anos, um ano faz muita diferença, faz a diferença em experiência de vida, em tamanho, comportamento. O pessoal que está vindo é mais novo, você já tem toda uma bagagem de um ano a mais, e é uma situação que eu não desejo para ninguém, né? Assim, para os filhos, para sobrinhos. Eu sempre incentivo a estudar, porque a hora que você perde um ano, é um ano que não volta. É um ano eu considero de atraso na sua vida. Não, eu acho que vai ser difícil, mas na sua época tinha palmatório, régua, alguma coisa que batia na mão, se você fazia qualquer coisa de errado? Então, na minha época, não é uma época tão longe assim, você colocando assim, parece que foi no século XV. Mas na minha época, não era, na verdade não era para ter. Isso não era para ter. Mas eu tive uma professora que no segundo ano, que ela batia nos alunos, ela literalmente batia nos alunos. Ela batia com uma régua, ela tinha uma régua de madeira quadrada assim. Na verdade não era vamos dizer assim, uma régua reforçada, não era simplesmente uma régua levinha, era uma régua reforçada. E ela tinha o hábito de corrigir os cadernos. Ela pegava os cadernos, olhava para analisar quem escreveu errado. No segundo ano você fazia cabeçalho, você fazia numeral, você fazia ditado. Então, uma vez por semana, geralmente era nas aulas de educação física, nós saíamos da sala e acompanhávamos outro professor para a quadra da escola, e ela pegava os cadernos para corrigir. Ela falava, deixa os cadernos sobre a mesa que eu vou passar corrigindo. Toda semana ela fazia isso. E toda semana era uma tortura, porque quando nós voltávamos da educação física, sabia que tinha alguma coisa errada. Ela chamava um por um, ela ficava com os cadernos na mesa dela, e ela chamava um por um para pegar esses cadernos. Você sempre estava lá. Não, na verdade todos estavam. E assim, metade da sala não apanhava, outra metade apanhava. Eu estava na metade que sempre apanhava. Toda vez, sem exceção. Uma coisa errada que você escrevia, uma orelha que tinha no caderno, que antigamente os professores cobravam muito disso, eram cadernos pequenos de brochura, que eles chamam, salvo engano, o nome é esse. Brochura, caderno de brochura. É aquele caderno que você não destaca as folhas, que ele é prensado no meio. Não é espiral, não é arame. É sem o... Isso. Então ela corrigia e chamava um a um, na hora de entregar ela mostrava os erros e puxava a orelha assim, mas puxava muito forte. E batia com essa régua na parte da nuca assim da gente, né? Da nuca? E era comum, na verdade, quase todos choravam, né? Todos os alunos choravam. Porque doía, né? E por mais que analisando hoje, mas é uma batidinha, mas era uma agressão de uma pessoa mais velha. Batendo em criança de 6, 7 anos. Batendo uma criança, e você saía com os olhos cheios de lágrimas, não tinha como. Tanto é que
vários alunos pediam para trocar de sala. Estranho, porque não trocavam a professora, trocavam os alunos de sala pela mesma reclamação, mas não trocavam a professora. A minha prima, que estudou comigo, inclusive, a Simone, foi um caso que a minha tia foi lá e trocou ela de sala. Porque ela chegava chorando, e a minha tia foi lá e conversou com a diretora e trocou ela de sala. E sua mãe? Minha mãe é uma pessoa antiga, assim. Primeiro que eu não chegava chorando, né? Porque assim não sabia que ia apanhar em casa. Não necessariamente. Mas apanhei, já passou, você esquecia, você chegava em casa já querendo brincar. Você só lembrava no outro dia cedo, putz, vou ter que ir pra escola de novo, a aula daquela professora. Mas na hora eu acabava meio que esquecendo e ia tocando a vida, né? Ia passando, porque... E a minha mãe também não era muito de... ela ela tem aquele conceito antigo que se tá corrigindo, tá fazendo bem. Não importa a forma que tá corrigindo. Se o professor tá corrigindo é porque tá fazendo bem. É que hoje em dia os conceitos mudaram, tanto de pais como de professores. Hoje em dia, se um aluno agredir o professor, é o fim do mundo, né? Porque a sociedade que nós vivemos hoje não permite, não era certo naquela época, muito menos hoje. Mas eu não tive a felicidade de ser trocado de sala, não. Eu aguentei ali firme e forte por um ano. Certo. E os seus amigos da escola e da rua, vamos dizer assim, você ainda mantém contato com eles? Você vê eles com frequência? Como que é isso? Na verdade, eu falo poucos com algum deles, porque a gente vai crescendo, cada um vai trilhando o seu caminho, vai constituindo família, que nem, não só o meu caso, mas alguns também, alguns dos alunos mudaram, não moram mais, geralmente a grande maioria era da localidade ali de Ferraz, uma parte mudou, que foi o meu caso. Eu não moro mais em Ferraz, eu moro hoje há 11 anos para 12 já aqui na Patriarca. Então você vai perdendo os contatos. Um que eu mantive assim, mantenho vivo, vamos dizer, vivo até hoje, é o seu padrinho. Que eu estudei com ele a partir do 6º ano, da 6ª série. Que você reprovou? Que eu reprovei e caí na sala dele. Ele já era meu vizinho, nós já éramos conhecidos, mas não tinha tanta afinidade assim. Mas aí começamos a ter mais afinidade quando caímos na mesma sala, né? Que era vizinho de rua, 3, 4 casas de diferença. E começamos a estar na mesma sala, daí foi 6ª, 7ª, 8ª, primeiro, acho que 2º, 3º. Tanto é que a amizade se manteve. E eu sou padrinho dos filhos dele, ele é padrinho, seu padrinho, no caso, padrinho de meus filhos. E ele frequenta a minha casa, eu frequento a dele. Mas os demais eu tenho contato com um ou outro, hoje em dia, com esse negócio de rede social, né? É mais fácil. Mas você tem aquele contato de oi, bom dia, boa tarde, vamos marcar alguma coisa, mas ninguém marca nada, ninguém marca de ninguém, e assim a vida segue. Sim. Voltando a falar da sua família, você falou que éramos no passado que, vamos dizer, falta um, que éramos em 4. Quem o quarto ou a quarta? O que aconteceu com ele? Nós éramos em 4. Em 2001, meu irmão faleceu. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto. Na verdade foi... vamos resumir uma vítima de tentativa de assalto, porque a história é meio complexa. E ele faleceu. Então, por isso que nós éramos 4 irmãos, agora somos em 3, né? O mais velho, no caso, o Cristiano, faleceu. Inclusive, seu nome em homenagem a ele, né? Só que o seu tem CH, o dele não tem. Para botar lá só uma pequena diferença. É só isso. Muito obrigado pela entrevista e até mais. Boa noite.